Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Guerra da Coreia, tá? Que ocorre dentro do contexto da Guerra Fria, que nós já vimos, tem um vídeo gravado para quem ainda não viu. A Guerra Fria ocorre de 1947 até 1991, uma série de acontecimentos pós-Segunda Guerra Mundial que divide o mundo entre o capitalismo, um bloco do capitalismo liderado pelos Estados Unidos e um bloco socialista liderado pela União Soviética. E a Guerra da Coreia ocorre justamente nesse contexto, eclodindo em 1950 e se estendendo até 1953. Esse conflito na Coreia ele foi responsável direto por 2,5 milhões de vítimas, entre mortos e feridos, tá? Mobilizou tropas norte-coreanas, apoiadas pela China e pela União Soviética, e as tropas sul-coreanas que foram apoiadas pelos Estados Unidos, que era capitalista, tá? Para a gente entender como ocorre essa divisão da Coreia em norte e sul, a gente tem que lembrar um pouquinho do contexto histórico e nos remetermos ao passado. De 1910 até 1945, que foi a data que marcou o final da Segunda Guerra, em 45, a Península da Coreia ela esteve sob ocupação e colonização do Japão. Esse interesse japonês no território ele aconteceu de maneira gradual, vai aumentando e se consolidando a partir de duas guerras em que o Japão se envolve. Uma primeira guerra, que é a Guerra Sino-Japonesa entre o Japão e a China, por volta de 1894 e 1895, século XIX, século do imperialismo. Inclusive tem um vídeo sobre o Japão no século XIX, que é interessante assistir para entender esse imperialismo japonês, tá? Como é que ele ocorre. E a segunda guerra, que também faz com que aumente o interesse japonês sobre o território da Coreia, esse interesse imperialista, é a Guerra Russo-Japonesa, que ocorre entre 1904 e 1905, que inclusive eu comentei também quando falamos de revoluções russas, também tem um vídeo sobre isso. E essa guerra já ocorre no início do século XX, tá? E essas duas guerras então fortalecem o Japão no sentido de que ele tem interesse em ampliar os seus territórios, tá? E permitiram então que ele aumentasse a sua influência sobre a região da Península da Coreia. A partir de 1910, então, a ocupação e colonização dos Estados Unidos cada vez maior e se ratifica pela assinatura de um acordo de anexação Coreia-Japão, tá? Durante a colonização, milhares de cidadãos coreanos foram obrigados a trabalhar como escravos, tá? Trabalhos compulsórios, trabalhos forçados. O Japão formou pequenas colônias na região, tá? As terras produtivas que naturalmente pertenciam aos coreanos passaram para a propriedade dos japoneses, tá? E principalmente na década de 1930, a colonização japonesa ela foi mais incisiva no território da Península da Coreia, obrigando ali muitos coreanos a migrarem para o Japão para realizar trabalhos forçados, assim como aqueles coreanos que permaneceram na Península da Coreia foram obrigados a realizar trabalhos compulsórios também, trabalhos forçados, comandados e controlados pelos japoneses, tá? Que estão impondo ali a sua política imperialista que começa lá no século XIX, tá? E é importantíssimo a gente destacar a violência sexual a que eram submetidas as mulheres coreanas por parte dos soldados do exército imperial japonês, tá? Isso foi um verdadeiro horror e que a gente não pode deixar de mencionar. No final da Segunda Guerra, em 1945, as potências aliadas, especificamente a União Soviética e os Estados Unidos, decidem pela divisão da Península da Coreia. E aí e o Japão? O Japão estava do lado do eixo, contra os aliados na Segunda Guerra. Quem era o eixo? Alemanha, Itália e Japão, países que tinham regimes totalitários. Com o final da Segunda Guerra, os países aliados, que são os vencedores, resolvem dividir entre si, e especialmente esses dois blocos que se dividem, o bloco capitalista pelos norte-americanos e o bloco socialista pelos soviéticos, resolvem dividir vários territórios na Europa e na Ásia, formando zonas de influência sob o seu controle ideológico. Então dividem a Península da Coreia.
Essa divisão então estabelece que o norte da Coreia passaria a ser socialista, controlado pela União Soviética, e o sul capitalista, liderado então pelos Estados Unidos. A linha de divisão que marcou a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ficou conhecida como Paralelo 38, tá? Foi basicamente a região onde as tropas soviéticas se fixaram quando invadiram a península no final da Segunda Guerra, em 1945, tá? Essa divisão foi estabelecida pelos aliados durante a Conferência de Potsdam, pós-Segunda Guerra Mundial. E também determinaram que seriam realizadas eleições para composições de novos governos, tanto no Norte quanto no Sul. E que quando esses governos estivessem se estabelecidos de acordo com as ideologias que os lados desejavam, os norte-coreanos ligados à ideologia socialista e os sul-coreanos ligados à ideologia capitalista, assim que esses novos governos se estabelecessem, os soviéticos e os norte-americanos se comprometiam a abandonar militarmente a região, tá? Tanto o norte quanto o sul da Coreia. Uma vez constituídos esses governos, então, o que acontece ali na Coreia? No norte foi eleito Kim Il-sung, que seguia a ideologia socialista. E no sul foi eleito Syngman-rhee, que seguia a ideologia capitalista. Ambos os governos passaram a ter características ditatoriais, impondo à força sua ideologia para a população, tanto o norte quanto o sul. E, inclusive, tanto os norte-coreanos quanto os sul-coreanos alimentavam a esperança de reunificar a Coreia sobre a sua ideologia. Então os norte-coreanos querem a reunificação para impor a ideologia socialista e os sul-coreanos, por outro lado, também desejam a reunificação para impor a ideologia capitalista. Então essa rivalidade já estava formada, tá? Esse é o contexto. Quando foi 1948, 1949, o governante do norte, que é o Kim Il-sung, ele tenta convencer Stalin a apoiá-lo contra o sul, para que ele pudesse invadir o sul e tentar essa reunificação, expandindo assim a ideologia socialista. Num primeiro momento, o Stalin teve certo receio, porque teve receio de que acontecesse um conflito armado direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, e que não era o desejo dele não naquele momento, tá? Mas, mesmo com esse receio, concordou em apoiar os norte-coreanos na invasão do sul. Quando foi, então, 25 de junho de 1950, começa a Guerra da Coreia. Então, quem deu início à guerra foram os norte-coreanos, que recebem o apoio, então, de Stalin, da União Soviética, e invade o sul da Coreia, tá? A Coreia do Sul. Ultrapassando, então, o paralelo 38, que marcava a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa primeira fase da Guerra da Coreia, durante uns 2 meses pelo menos, representa uma superioridade com relação às tropas norte-coreanas. Afinal, tinham apoio dos soviéticos, enquanto os sul-coreanos estavam lutando por conta própria, ainda não tinham tido a interferência dos Estados Unidos no conflito. Quando foi ainda 1950, esse primeiro ano da guerra, a ONU estabelece uma resolução, a Resolução 83, autorizando a intervenção estrangeira no conflito da Coreia. Essa permissão, que foi autorizada então pela Organização das Nações Unidas, fez com que os Estados Unidos entrassem no conflito enviando soldados para a Coreia do Sul. Quando os Estados Unidos entram no conflito, começa uma segunda fase da Guerra da Coreia, tá? Inclusive, a ofensiva americana ultrapassa uma das principais fronteiras ali entre os dois territórios, que era a fronteira conhecida como Incheon. A Coreia do Sul começa a recuperar o território que tinha sido invadido pelos norte-coreanos com o apoio dos Estados Unidos. E começam a invadir o norte, encurralando as forças norte-coreanas, o que chama a atenção da China. A China começa a ficar preocupada com o avanço do capitalismo, porque a China tinha acabado de passar por uma revolução, que foi a Revolução Chinesa, em 1949, que tornou a China a República Comunista, Popular da China, né? Chamada popular, mas uma república comunista que também se revelou ditatorial. Temiam então perder território, temiam o avanço do capitalismo, então a China resolve também intervir no conflito, mudando de novo os rumos da Guerra da Coreia.
A partir do momento que os chineses também enviam soldados e entram militarmente, diretamente, né, militarmente no conflito, as tropas chinesas e as tropas norte-americanas passam a se enfrentar. E aí, a partir daí, nós teremos uma terceira fase da guerra, que é chamada de equilíbrio de forças, em que os norte-coreanos e os sul-coreanos, os norte-coreanos apoiados pela China e pela União Soviética, e os sul-coreanos apoiados pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos, capitalista, começam a não mais ultrapassar as fronteiras. Houve um equilíbrio mesmo de forças. A guerra não terminou ali, se estendeu ainda por 1951, 1952, até que em 1953, essa indefinição de quem ganharia a guerra, porque eles não conseguiam mais, né, caminhar, tinham forças muito equilibradas, essa indefinição levou à assinatura de um armistício, de um acordo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que era para ser um acordo temporário, em julho de 1953, de paz entre os dois lados, mas acabou perdurando. Permanece a divisão da Coreia, a Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista, mas foi o fim. Julho de 1953, a assinatura desse armistício, desse acordo, representa o fim da Guerra da Coreia, mas não representa o fim da rivalidade entre os norte-coreanos e os sul-coreanos, porque a rivalidade entre a Coreia do Norte socialista e a Coreia do Sul capitalista vem até os dias de hoje, e isso é muito importante que a gente deixe claro, tá? Eu não sei se eu falei muito rápido, mas eu acredito que dê pra gente entender esse panorama geral, né? Em que contexto houve a divisão da Península da Coreia pós Segunda Guerra Mundial, por que o Japão perde a influência sobre o território? Perde porque ele está do lado dos países que foram derrotados na Segunda Guerra, lutou ao lado do eixo, ao lado de Alemanha e Itália, países nazifascistas, e inclusive o Japão também era uma ditadura na época, e isso permitiu que os países aliados vencedores, em especial União Soviética e Estados Unidos, que dividiram o mundo num bloco socialista e um bloco capitalista, exercessem os seus domínios através da criação de zonas de influência em diversos territórios, inclusive na Europa, mas também na Ásia, né? E é importante que a gente lembre então que esse contexto é que dá origem à Guerra da Coreia. E lembrar então que a Guerra da Coreia está dentro do contexto da chamada Guerra Fria. Se acharem necessário, assistam. Tem 3 vídeos sobre Guerra Fria, porque eu dividi em 3 para não ficar tão extenso, porque realmente tem muito assunto para a gente poder entender o que foi essa Guerra Fria, tá bom? Qualquer coisa vocês me mandem e-mail, a gente troca algumas informações e vamos tirando dúvidas. Eu acho legal a gente fazer alguns vídeos objetivos, principalmente nesse período tão difícil que a gente está vivendo dessa pandemia, em que tem sido tão complicado para todos nós nos concentrarmos nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Então, quanto mais nós conseguimos esse diálogo direto e objetivo, a gente vai conseguir se ajudar. Eu acredito que assim vai ficar mais fácil, entre aspas, né? Porque não tem sido nada fácil esse período todo para nós, tá bom? Gente, bons estudos, qualquer coisa vocês me mandem mensagem.